professores, professores coordenadores, todos os colegas de trabalho. Hoje nós vamos fazer uma ATPC diferente, uma ATPC que carrega o peso e a graça do primeiro diálogo matemático nos anos iniciais. Eu digo peso pela seriedade das atividades desenvolvidas e que serão apresentadas, e digo a graça porque por dentro das escolas, dentro das salas dos professores coordenadores, dentro das salas multimídias, são espaços que andam acontecendo atividades impressionantes, atividades de grande cunho pedagógico, atividades que trazem a matemática ao eixo de estudo dos professores, para que suas práticas sejam melhores, porque aqueles que aprendem matemática ensinam matemática. Então nós vamos hoje abrir um espaço para que todas essas práticas que estão dentro das escolas cheguem nas outras escolas da nossa Diretoria de Ensino Campinas Leste. Nós temos aqui então a apresentação do primeiro diálogo matemático nos anos iniciais, porque temos a intenção de fazer o segundo ainda esse ano. A promoção é da Diretoria de Ensino Campinas Leste e quem está organizando tudo isso é o Núcleo Pedagógico com as PCNPs dos anos iniciais, Angélica, Dilma, eu, Lucimara e Tamires. A justificativa dessa nossa apresentação. Com o intuito de abrir um espaço de diálogo, relato entre professores coordenadores dos anos iniciais do ensino fundamental da Diretoria de Ensino Campinas Leste, esse momento trará algumas ações formativas desenvolvidas em ATPC-EMAI, que trouxeram contribuições aos professores envolvendo a educação matemática e que servirá como sugestão de temáticas para outras escolas se apropriarem e desenvolverem em suas unidades escolares. É mais ou menos isso que eu expliquei na abertura. Tanta coisa boa acontecendo na escola A e a escola B não faz ideia. Tanta coisa boa acontecendo na escola B e que acha que é tão pequeno, um grãozinho, mas na escola C vai ser o grande salto para despertar no professor algo que até então ele não havia percebido. Alguma coisa bacana acontecendo na escola D e a escola E se apropria, porque já falou sobre esse assunto, mas ainda precisa retomar, e retomando da forma que a outra colega fez, talvez seja também o caminho. Os objetivos dessa nossa ação: dar vez e voz a vocês, professores coordenadores do ensino fundamental anos iniciais, para que compartilhem atividades significativas desenvolvidas no âmbito das suas escolas, nas ATPCs de EMAI de cada unidade escolar. O público atingido são os professores coordenadores dos anos iniciais e, consequentemente, os professores da educação básica. A data é hoje, 28 de junho de 2021, um marco para que as nossas boas atividades significativas, sejam compartilhadas e sejam apropriadas para outros momentos de formação nas escolas. Para desenvolvê-las, na intenção de abrir um espaço dialogado, as professoras coordenadoras dos anos iniciais, surgiu a ideia delas apresentarem atividades já realizadas nas ATPCs EMAI de suas unidades escolares. E para que outras professoras coordenadoras e até mesmo professores visualizassem e se apropriassem dessas práticas. Assim, a equipe do núcleo pedagógico, responsável pelos anos iniciais, fez o convite para as professoras coordenadoras que aceitaram construir um arquivo de apoio em PowerPoint e gravar uma fala de 10 minutos no máximo,
para ser compartilhada com as demais escolas dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Campinas Leste. É claro que as 42 profissionais não teriam espaço para exposição oral, e por isso vamos repetir a ação no segundo semestre com outras atividades significativas, com outras profissionais que fizeram a diferença nas formações nas escolas. Os resultados. Só poderíamos alcançar a felicidade das professoras coordenadoras aceitarem esse desafio, aceitarem esse convite nosso, e hoje teremos a grata satisfação de assistirmos às práticas realizadas e aprender um pouquinho mais sobre a matemática nos anos iniciais, que vem se desmistificando que matemática é difícil ou é para poucos. Todos podemos aprender matemática. Basta estudarmos para ensinarmos cada vez melhor. Não deixem de assistir às apresentações que virão a seguir, e nós desejamos uma ótima TPC de EMAI para vocês, com aquele gostinho de quero mais que vai ficar para o segundo semestre. Um abraço a todos. Olá a todos e todas. Vamos então agora para a nossa leitura em voz alta. Hoje eu escolhi para vocês ler um texto extraído desses 3 documentos ou 3 livros, Pipocas Pedagógicas. Até porque também a gente está no mês de junho, festa junina, né? Então é muito interessante. Eu vou primeiro explicar para vocês a minha escolha, certo? Mas antes disso, eu gostaria de dizer que eu conheci estes livros, né, através de uma supervisora, através da supervisora na diretoria de ensino, a Maria Cláudia, que um dia chegou com esse material, né, e nos mostrou. Eu achei muito interessante, e aí eu pedi para ela que eu gostaria de ler, né, ela me cedeu, e depois eu adquiri alguns volumes. Este que eu estou apresentando aqui tem o volume 2, o 3 e o 4, mas tem mais, tá? Então, esses livros, pode dar mais um clique, Tamires, esses livros eles foram organizados pela Cristina Maria Campos e pelo Guilherme Duval Toledo Prado. A Cristina, ela é formada em História pela PUC, né? Ela é mestre e doutora pela Faculdade da Educação da Unicamp, é pesquisadora do GPEC, que eu já fiz algumas leituras para vocês e já falei sobre o GPEC. O GPEC é um grupo de estudos e pesquisa em educação continuada da Unicamp, né? E ela é professora de alfabetização na Secretaria Municipal de Educação Campinas. Possui experiência na área de educação informal com crianças e adolescentes. É organizadora de livros para professores e autora de artigos na área da educação. O Guilherme Duval Toledo Prado, outro organizador participante com ela, é professor livre-docente da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenador do GPEC também. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Linguística Aplicada, Ensino e Aprendizagem da Língua Materna pela Universidade Estadual de Campinas e é livre docente em Educação Escolar pela Unicamp. Esses dois resolveram compilar todos esses textos, que eu vou explicar para vocês agora a origem, e formou esse material muito bom, que se vocês puderem, né, adquirir e ler, principalmente para poder entender um pouco, né, da sala de aula. E eu vou explicar um pouquinho isso. Então, eles dizem assim: uma escola é um lugar repleto de pessoas em constante envolvimento. Não, pode voltar, Tamires. Uma escola é um lugar repleto de pessoas em constante envolvimento e formação pessoal e acadêmica, que pipocam diversos acontecimentos dos mais cotidianos aos mais inusitados possíveis,
e que podem gerar reflexões sobre o ambiente e a vida escolar. Isso que eu estou dizendo é por que eles organizaram esse material, essas pipocas pedagógicas. Por quê? Porque esse gênero, ele surgiu, né? Ele traz um texto muito bom para a gente. A pipoca pedagógica, ela é uma crônica que narra um fato acontecido no cotidiano escolar. Apesar de ser utilizada com mais frequência pelos professores, né, esse gênero pode ser explorado pelo coordenador, diretor ou qualquer outro profissional que trabalha na escola. E Rosaura Soligo, também, que eu já citei em algumas das nossas conversas, né, que também é pesquisadora do GPEC, ela explica que essas pipocas começaram a estourar em 2008, né, num grupo de e-mails do GPEC, composto pelos professores e seus orientandos. Então, ela diz que começaram a circular pequenos relatos do que havia acontecido no cotidiano escolar de quem dava aula. As pessoas começaram a gostar e dar retorno. Isso foi criando no grupo a cultura de escrever sobre episódios do cotidiano. Mesmo que esse não seja o objetivo inicial, o trabalho com o gênero pode ser importante ferramenta para o trabalho dos educadores. Então, a pipoca pode ser um disparador ao provocar reflexões. Através do que foi narrado em uma história, o gestor pode propor uma formação sobre temas que, a princípio, nem havia planejado. E a Cristina Campos, né, a Cristina Maria Campos, que é essa organizadora, ela tem cerca de 300 pipocas estouradas e escreveu, inclusive, uma tese de doutorado sobre o gênero. Segundo ela, o professor que deseja começar a ser pipoqueiro deve ter um olhar bastante atento para os seus alunos, valorizar a simplicidade, a ingenuidade e o modo de ver ciência da criança, recomendando então que a gente apure o olhar para as crônicas docentes. Para ela, a atenção também precisa estar voltada para os acontecimentos que não dizem respeito ao conteúdo, mas de como a criança percebe e expressa seu modo de ver o mundo e sua relação com a aprendizagem. Melhorar a prática docente não é o objetivo, nesse caso, mas uma consequência. Escrever pipocas influencia minha prática, como diz ela, à medida que ela se torna mais lúdica, mais leve e mais próxima da infância. Então, gente, isso quer dizer que é importante nós registrarmos sempre tudo, de alguma maneira. E o que acontece em sala de aula, o que acontece nas escolas, no nosso caso, como PC, né, nas nossas formações, é importante que a gente escreva, que a gente deixe sempre registrado. E isso está de acordo com o nosso trabalho de hoje do EMAI, né? Nós estamos hoje apresentando algumas pipocas pedagógicas, eu acho, em relação às ATPCs do EMAI, certo? Então, agora vamos para a nossa leitura. Pode passar. Bom, aí está, agora, Tamires, deixa aí para eu poder explicar um pouquinho. Primeiro, eu vou dizer que eu escolhi o texto, dentre essas pipocas pedagógicas do volume 3, eu escolhi o texto, ou a crônica, da Michele Guido Gargantini Presta. Quem é ela? Né? Ela possui graduação em curso de Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e graduação em Pedagogia pela UNAR em 2008. Especialista em Ginástica pela Unicamp e mestre em Educação pela Faculdade de Educação Unicamp. Tem experiência na área de Educação Física Escolar, Ginástica Artística, Rítmica e Geral, e na área de Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica, doutoranda pela Faculdade de Educação da Unicamp. A Michele, ela é coordenadora de uma escola da Secretaria Municipal de Montemor, tá? Então, hoje eu vou ler para vocês a crônica que ela escreveu neste livro, chama Miojo ou Pamonha. Então, começamos. Miojo ou pamonha? Atuo como professora coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil
E sempre que tenho a oportunidade, promovo nas reuniões momentos de reflexão sobre a prática pedagógica. E esse dia foi um deles. A reunião coletiva, que hoje a gente chama de ATPC, né, começou com todos em roda para darmos início à conversa. A pergunta lançada foi: miojo ou pamonha? As respostas foram relacionadas às preferências pessoais de cada professora. A pamonha foi citada pelo sabor e pelas vivências familiares e o miojo pela praticidade, apesar do baixo valor nutricional. A próxima pergunta foi relacionada ao tempo de preparo. Uma professora explicou em poucos segundos o modo de fazer do miojo. Em água fervente, despeje o macarrão, coloque o tempero e em 3 minutos está pronto. Pode ser consumido com ou sem o caldo. Depois foi a vez da pamonha, e então a conversa foi outra. Uma professora começou o relato e logo foi seguida por outras. Papo foi desde a colheita do milho, que necessita da ajuda de muitas pessoas, do balaio para carregar, até chegar no formato de todos em roda para tirar a palha e os fiapos. E como em nossa cidade tem tradição em plantação de milho, muitas lembranças vieram à tona, rememorando momentos importantes em família, de trabalho e descontração também. Com as espigas limpas, as crianças eram convocadas para arrumar as palhas, onde a pamonha é embrulhada, enquanto os adultos, mais comumente as mulheres, iam ralar as espigas. Houve até explicação de como era confeccionado o ralador. Depois de ralado, o milho vai para o fogo para engrossar um pouco e ser colocado novamente na palha em forma de trouxinhas, para então cozinhar lentamente no tacho. Após essa construção coletiva das receitas, lancei novamente uma pergunta. E o seu planejamento? É miojo ou pamonha? Antes de voltar o papo, houve um silêncio. Penso que eu, reflexivo. E logo o grupo começou a constatar que tem planejamento dos dois jeitos. Tem semana que ele é feito rapidamente para cumprir o protocolo. E tem semana que é feito mais elaborado, objetivando uma construção coletiva entre os pares e com os alunos. O plano miojo causa euforia nas crianças no primeiro momento, mas logo faz a digestão e estão com fome de novo. Já a pamonha recebe mais elogios no banquete da sala de aula. Pode ser consumida vagarosamente, doce ou salgada. Os alunos fazem e saboreiam com prazer e ficam com gostinho de quero mais. Com esses saberes múltiplos, Como esses saberes múltiplos são importantes à prática pedagógica. Assim como a pamonha, o planejamento precisa ser construído por muitas mãos e muitos olhares, fazendo da reflexão um ato constante sobre o que foi feito e para planejar o que virá. O instantâneo é mais rápido, mas pode conter poucos nutrientes, poucos saberes, poucas experiências. Professor e aluno carregam na memória os olhares, as interpretações e as vivências adquiridas ao longo dos anos. E essa troca faz a prática pedagógica uma busca constante por momentos repletos de significados. Então, eu acho que essa leitura vem bem assim coincidir com o nosso trabalho de hoje, né? Com essas pipocas pedagógicas que vocês, PCs, vão apresentando ou vão apresentar, né, nesse EMAI, para que a gente possa ver todo esse percurso de vocês terem trabalhado este semestre, né, e resultando nesta pipoca reflexiva que a gente vai perceber à medida que vocês forem expondo, né, o trabalho que cada uma fez em uma TPC, tá bom? Então, eu desejo boa sorte aí para todas, para que a gente possa ter um dia aí de muito conhecimento, de muita reflexão. Olá,
professoras, professores, PCs, PCNPs. Feliz de estar aqui com vocês, participando do primeiro diálogo matemático. Muito feliz mesmo. Obrigada pela oportunidade e sempre bom socializar algo positivo, né? Que vai fazer com que aprendamos. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou a Silmara, eu sou professora coordenadora da Escola Adriana Cardoso e essa formação aconteceu em junho, titulada Ler, Tocar e Aprender Matemática. Essa formação se justifica porque muitos professores acreditam que as dificuldades de aprendizagem de matemática estejam associadas à pouca habilidade de leitura por parte dos alunos. E, coincidentemente, eu lia esse livro aqui, vou mostrar para vocês. Estava lendo esse livro quando as autoras fazem um comentário a respeito, né, dizendo que a afirmação é em parte correta, uma vez que ler é de fato um dos principais caminhos para ampliarmos nossa aprendizagem em qualquer área do conhecimento. Contudo, se tratando de matemática, as autoras Kátia e Maria Inês apontam que existe na linguagem matemática uma organização de escrita nem sempre similar àquela que encontramos nos textos de língua materna, o que exige um processo particular de leitura. Assim, há de considerar que os alunos aprendam a ler matemática durante as aulas dessa disciplina, pois para interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos próprios desse componente curricular, encontrando sentido no que lê. Durante as aulas de matemática que se tem, as melhores condições para desenvolver a leitura matemática, que não é tarefa fácil, pois envolve uma série de processos cognitivos e também do quanto o professor valoriza as leituras nas aulas de matemática. Isso é fundamental. Professor, eu sempre falo isso para as minhas professoras, dizendo que a leitura é constante, precisa ler muito. O professor que lê, ele é modelo na sala de aula, você sabe disso, né? Pela busca da compreensão matemática, que nos traz termos específicos que nem sempre fazem parte do nosso cotidiano, ou que o significado é empregado de modo diferente dentro da matemática e fora dela, é que justifica essa formação. Ou seja, levar ao professor intervenções didáticas que ele possa utilizar com seus alunos, né, para que este leia e resolva problemas matemáticos, exercícios com autonomia. Do livro que eu mostrei a vocês, eu tirei 3 intervenções. Há outras. E acrescentei mais uma com os sólidos geométricos, que são materiais manipuláveis. São esses sólidos aqui, ó. Tá vendo? Dá para vocês verem. Foram feitos vários. Quem fez esses sólidos geométricos foi a professora Mara, do 5º ano. E nós da escola, sempre abrimos espaço durante as nossas formações para que o professor possa mostrar boas práticas, atividades que deram certo. E a Mara, então, teve a oportunidade de junto comigo, fazer a formação. Foi extremamente positivo. Aqui, certamente, é um resumo do que aconteceu, né, porque não há tempo. Eu tenho 10 minutinhos. Mas foi muito boa mesmo. Objetivos da ação. Desmistificar que as dificuldades apresentadas pelos alunos de interpretar problema ou exercício de matemática estejam associadas somente a pouca habilidade de leitura. Aprender intervenções didáticas que ampliem as possibilidades de interação, leitor e texto matemático, analisar
habilidades e questões, repensando a intervenção didática e ressignificar e resgatar o ensino matemático utilizando materiais manipuláveis. A nossa formação na escola se deu no dia 16 de junho, né? Foi uma das melhores. Vamos para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento tem como objetivo ampliar a interação leitor e texto e, por isso, 3 estratégias para entender a linguagem matemática. A primeira sugerida é o dicionário, criar um dicionário de matemática. Eu vou mostrar aqui para vocês. Durante a formação na escola, nós fizemos isso na prática, né? Havia tempo para isso, colocando lá algumas situações e que o professor participava. Aqui não vai ser possível. Muito bem, então essa aqui é o dicionário que aparece no livro, né, como uma estratégia para poder entender matemática. Uma segunda estratégia é o problema em tiras, em que o aluno, como se fosse um quebra-cabeça, que o aluno deve montar na ordem de ser resolvido. E aqui, então, está a atividade. Também nós fizemos isso para o professor participar, né, durante a formação. E a terceira estratégia foi que conta resolve. Conta resolve, o aluno tem que associar, aqui tem um probleminha, embaixo tem outro, dá para mostrar mais ou menos. O aluno tem que associar o problema à operação adequada, né, justificando oralmente ou por escrito a escolha. E depois nós trabalhamos os sólidos geométricos, também trabalhamos essas duas habilidades, lembrando que às vezes há a dificuldade do professor interpretar a habilidade. Por exemplo, aqui nós fizemos alguns exercícios e o professor tinha que dar exemplo do que era planificação, né? Então, aqui nós podemos mostrar para vocês que o quadrado desenhado é planificação, né? Isso aqui, por exemplo, que o aluno pode ter contato, tocar, por isso o título Tocar e Aprender Matemática. Isso aqui não é planificação, né? Isso aqui é o cubo. Então, sem dúvida, fica muito mais fácil aprender tocando, né, em algumas formas geométricas aqui. Não há dúvida de que o menino, para aprender, eu poderia explicar para ele o que seria, por exemplo, vértice, face e aresta, né? Poderia dar esse desenho aqui para ele, com as setinhas aí. Mas, se nós pegarmos essa pirâmide, e vou dizer para ele que a face, isso aqui é uma face, né? Isso aqui é a face, isso aqui é vértice, isso é vértice, isso é vértice. E isso daqui, como isso daqui, como isso aqui, são arestas, né? Então, dá para o aluno aprender. Também posso falar para ele da base, né? Uma pirâmide de base quadrada, diferente dessa daqui.
vendo? As bases são diferentes. Tudo isso aqui, ele vendo, é um facilitador na aprendizagem. Não tenha dúvida disso. Ele pode aprender, né? Por exemplo, quando eu pego essa pirâmide e cai na prova questões como essa daqui, né? Esse tem aqui. Ó, essas questões, elas foram tiradas da prova da API, Avaliação de Aprendizagem em Processo. E aqui eles pedem para contar, né, as vértices. Então, existe uma continha que se faz, né, para poder, tá vendo? Poderia colocar isso aqui para o aluno e mostrar para ele com esse material, né, nessa pirâmide aqui. Então, se a base é de 4, eu somo mais 1, 5. Então, eu tenho que ter 5 vértices, certo? Então, tem que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele toca e isso facilita a aprendizagem, que a gente tem isso observado durante uma aula. É incrível a interação do aluno, muda completamente, né? Não tenha dúvida disso. Então, assim, o que eu tinha a dizer a vocês, resumidamente, sobre essa formação é isso. Quiser saber mais detalhes, pode acessar o canal da escola. A gente vai deixar também o workshop feito pela professora Mara, ou Marinilda. O nome artístico é Mara, ela gosta de Mara, tá? Lá, como ela fez esses sólidos geométricos, e tem mais detalhes lá para quem quiser acompanhar, tá bom? Eu agradeço, espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês, viu? Um abraço a todas. Até mais, tchau, tchau. Olá, meu nome é Graziele, eu sou professora coordenadora dos anos iniciais da Escola Antônio Vilela Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse diálogo matemático e gostaria também hoje de compartilhar com vocês algumas das nossas experiências formativas nos nossos ATPCs de EMAI. Uma das nossas formações mais significativas foi uma série formativa baseada em ferramentas de apoio ao ensino de matemática no contexto híbrido. Nós trabalhamos com várias ferramentas, com vários sites, com várias plataformas, mas eu selecionei aqui as mais significativas para compartilhar a experiência do uso dessas ferramentas e dessas plataformas com vocês no dia de hoje. Nós começamos a trabalhar com esse tipo de ferramenta por conta de uma necessidade mesmo, né? A pandemia, ela acabou acelerando um processo que já vinha ocorrendo de transformação na sala de aula e transformação em todo o processo de ensino-aprendizagem, e para que a nossa profissão não ficasse obsoleta, não que a profissão de professor, de professora exista a possibilidade de que ela se torne obsoleta, mas nós precisamos nos aprimorar frequentemente para dar conta dessas mudanças e principalmente nas mudanças com relação ao uso de tecnologias. Os nossos objetivos foram fazer mesmo uma exploração de ferramentas e plataformas digitais que pudessem dar suporte para o nosso trabalho, tanto presencial quanto híbrido, certo? Essas formações, elas ocorreram entre os meses de fevereiro e abril de 2021. E eu selecionei 3 plataformas para que nós discutíssemos no dia de hoje. Eu selecionei a plataforma Dragon Learn e a Matific, que são plataformas que oferecem jogos baseadas na gamificação mesmo, que é um processo que também já é bastante recente na área educacional, mas é um processo que já vem ocorrendo há algum tempo, que são o oferecimento de jogos como apoio à aprendizagem. As crianças aprendem
através dos jogos, aprendem de forma lúdica, aprendem jogando. E trouxe também a Khan Academy, que é uma organização não governamental, que oferece exercícios nas áreas tanto de matemática, na área de matemática, né, no caso, desde a educação infantil até o ensino superior, e também de outros conteúdos, de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, todos alinhados à BNCC. A Khan Academy, ela tem sede nos Estados Unidos e no Brasil ela tem uma parceria com a Fundação Lehman, que é a principal mantenedora da Khan Academy no Brasil. E nós nos aprofundamos no estudo exatamente da Khan Academy por conta dessa riqueza de conteúdos, de ter várias áreas do conhecimento ali disponíveis e que podem ser aproveitadas não apenas nas aulas de matemática, mas em outras aulas também. A Khan Academy oferece uma formação inicial para professores. Essa formação ela tem um certificado que é oferecido a todos que terminam, que finalizam essa formação. E nessa formação nós somos ensinados a como fazer uso mesmo da plataforma. A plataforma ela tem atividades, ela tem vídeos, ela tem também textos. E todas essas atividades podem ser usadas de forma integrada, né? Eu posso fazer uso dessa plataforma de forma integrada, ou eu posso usar esses conteúdos separadamente. Eu posso usar um vídeo em uma aula trabalhando um outro conteúdo, e eu posso fazer a recomendação de atividades, o que me permite também fazer a personalização de cada conteúdo de acordo com as habilidades do meu aluno, de acordo com as necessidades do meu aluno, eu posso fazer essas recomendações de atividades. Existe também a possibilidade de eu acompanhar os resultados de forma conjunta, tanto para os professores fazerem esse acompanhamento, quanto para a sala, a turma em si fazer esse acompanhamento de forma ranqueada mesmo, né? Comparando os resultados de cada um, mas cada um tem as suas possibilidades de aprendizagem mesmo no seu tempo, e o aluno vai avançando de acordo com a sua capacidade, com o domínio que ele vai adquirindo daquela habilidade. Bom, falei um pouquinho aqui, né, dessa formação inicial, da formação inicial dos professores. Existe a possibilidade também de trazer as turmas do Google Classroom para dentro da Khan Academy, então eu posso trazer nós já temos, né, uma parceria, já existe uma parceria da Seduc com o Google Classroom, então essas turmas elas podem ser trazidas diretamente do Google Classroom para dentro da Khan Academy, e aí podem ser recomendadas as atividades de acordo com a necessidade de cada turma, ou mesmo personalizadas, certo? Já falei também um pouquinho sobre os conteúdos integrados, e os nossos resultados, primeiramente, nós tivemos uma mudança muito grande na relação das professoras com relação à tecnologia. Elas tinham alguma resistência, porque é realmente assustador, de repente, a gente ter que mudar toda a forma como a gente trabalha e ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, a gente teve alguma resistência, assim, no começo. Mas a escola, ela não tinha formação de EMAI até o início desse ano, e um grande sucesso que nós tivemos foi exatamente de que todas se interessaram por participar das formações de EMAI, e todas vieram com a mente bastante aberta e se dispuseram a aprender, e eu me dispus também a ouvi-las, a entender as necessidades delas, a compreender tudo aquilo que elas precisavam, vencer algumas resistências e a trabalhar de forma conjunta. Então, isso permitiu que nós conseguíssemos fazer um melhor uso das tecnologias dentro de sala de aula. Então, hoje elas já fazem bastante coisa, né? Elas já fazem as suas aulas ao vivo, elas já podem fazer a recomendação de algumas atividades para aqueles estudantes que têm acesso nas suas casas. Então, isso nos possibilitou um trabalho mais amplo, de forma mais ampla. A gente pode atender tanto os alunos que não têm acesso à tecnologia nas suas casas, como também a gente consegue atender aqueles que têm acesso de forma diferenciada. Bom, e aqui eu trouxe as nossas referências, que são os três
sites aos quais eu me referi, que são o Dragon Learn, né, que é um portal educacional para ensino de crianças, que ele é totalmente interativo e tem exercícios e tarefas em forma de jogo. O Matific, que também é uma plataforma baseada nos jogos, e a Khan Academy, que é uma organização não governamental que oferece acesso gratuito aos conteúdos educacionais. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e até a próxima. Primeiro diálogo matemático. Jogos na alfabetização matemática, Escola Dona Castorina Cavalheiro. Eu sou a Silvia, professora coordenadora. A minha justificativa diante das dificuldades que os estudantes apresentaram na resolução de atividades que envolviam o campo multiplicativo e com o intuito de sair das atividades cotidianas e trazer mais o lúdico para as aulas, desenvolvi essa TPC-EMAI com o foco de abordar os jogos na alfabetização matemática. Uma abordagem que fundamentou essa ação foi debater com os docentes que o jogo precisa ter uma intencionalidade pedagógica para não ser apenas uma diversão, mas também um momento de aprendizagem. O objetivo da TPC é compreender a alfabetização matemática na perspectiva do letramento matemático, discutir o papel do brincar e dos jogos na alfabetização matemática. O público atingido foram os professores, né? E a data da realização foi dia 25 de maio de 2021 na escola. O desenvolvimento. Eu iniciei a formação com o seguinte questionamento para gerar uma socialização com os professores. Quando pensamos no ensino de matemática, como enxergamos a relação da criança e a matemática escolar? A partir dessa discussão, pensamos na importância de planejar as ações pedagógicas, considerando os saberes das crianças como ponto de partida. Conversei com os professores sobre a relevância do brincar e dos jogos na alfabetização matemática, explorando algumas possibilidades nas aulas remotas e presenciais. No decorrer do tempo, os estudos vêm mostrando a eficiência da coesão entre o letramento e o lúdico, onde teóricos afirmam a importância de brincadeiras e jogos na vida escolar do aluno, pois o jogo é parte integrante do ambiente do aluno e, por meio dele, se desenvolvem muitas de suas habilidades. É necessário que, antes que o professor proponha um jogo como estratégia em sala de aula, ele tenha jogado anteriormente para ter conhecimento e, assim, conseguir produzir e registrar as regras do jogo, podendo, dessa forma, realizar adequadamente as intervenções pedagógicas no momento da aplicação da atividade em aula. O desenvolvimento do jogo, que vou citar nessa formação, foi desenvolvido com o apoio de todos da equipe docente que participa das formações de TPC-EMAI, da unidade escolar. É o jogo Tabuada com Dados. A habilidade desenvolvida é a EF04MA06B. O objetivo é desenvolver o cálculo mental e os materiais necessários, 2 dados. O jogo Tabuada com Dados, a professora, com o apoio de um estudante, joga os dados e observa os números de sua face superior. Em seguida, pergunta para um estudante qual seria o produto da multiplicação desses 2 números que caíram no dado. Também é possível fazer a adição ou a subtração desses 2 números. O resultado alcançado, né, dessa TPC, nós tivemos a professora Maria Fernanda, do primeiro ano B. Ela disse que essa TPC contribuiu neste dia para compartilharmos ideias de jogos educativos de todos os anos, colaborou para novos conhecimentos e outras formas de ensinar o aluno determinando a atividade e de forma lúdica. Muitos alunos têm dificuldade em compreender algumas atividades e de forma lúdica, como os jogos, transmite melhor e é eficaz a proposta que se pede na atividade. A professora Isabel, do 4º ano D, também disse que a TPC contribuiu
dos jogos matemáticos na aprendizagem dos alunos desenvolve o raciocínio lógico das crianças e suas habilidades, tornando as disciplinas mais prazerosas, despertando interesse em seu processo de conhecimento. O registro fotográfico na formação da TPC, e esse é o resultado alcançado. Como resultados esperados e alcançados, nós temos o registro fotográfico da observação de aula da professora Isabel, do 4º ano D. Também teremos o vídeo que gravamos com a professora fazendo o jogo com os alunos do 4º ano D. 4º ano D, hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Nós vamos fazer jogos matemáticos. Então, hoje nós vamos fazer o bingo de multiplicação. Aqui nós vamos utilizar 2 dados, tá? Eu e mais uma criança iremos jogar esses dados no círculo. E vou perguntar para uma das crianças o resultado que dá dos números tirados. Por exemplo, aqui, bem Carlos. Eu e o Carlos vamos jogar esses dados no círculo. Vamos lá, Carlos? 1, 2, 3. Então, saiu o número 5 e o número 12. Então, eu vou perguntar para o Bruno. Bruno, quanto é 5 vezes 2? Ou vice-versa. 2 vezes 5. 10. Tá certo, pessoal? Tá. Bruno, agora nós podemos não só multiplicar, nós podemos também somar. Quanto que é 5 mais 2, Bruno? 7. Podemos também subtrair, não podemos? 5 tira 2, Bruno? 3. Tá certo, turma? Então, ótimo. Vem outra criança. Carlos, pode sentar, querido. Vem a Maria. Agora, a Maria vai jogar aqui comigo. Novamente. 1, 2, 3, Maria. Agora saiu o resultado. 3 e 2. Entra. 3 vezes 2. 6. Tá certo, criança? Sim. Isso. 3 tira 2. 1. Tá certo, pessoal? Sim. Então vamos lá. De novo, Maria. Isso. Vamos lá. Corra. Agora, saiu 6 e saiu 1. 6 vezes 1 ou 1 vezes 6. 6 vezes 1. 6. 6 tira 1. 5. Aqui está a referência bibliográfica que eu usei para realizar esse ATPC na unidade escolar. Muito obrigado a todos. Diálogo matemático, ensino fundamental, anos iniciais. Um bom momento de ATPC EMAI nas escolas. O assunto é calendário. Escola Estadual Professor Dante Alighieri Vita. Professor coordenador Dorcas Lídia Rodrigues Moreira Dias. Justificativa. Revisando as APs, observamos que o maior índice de erros sinalizava para as questões relacionadas à medida de tempo. Percebemos que, apesar da presença do calendário em todas as salas de aula, era pouco explorado pelo professor. Pensando nessa demanda, oportunizamos o tema para a formação em ATPC. Trazê-lo para a sala de aula permite que aprendam sobre o funcionamento dos algarismos em um contexto específico, além de ter uma função social completa. O trabalho com o calendário ajuda os estudantes a entender a passagem do tempo. Objetivos da ação.
conhecer a estrutura de um calendário e sua semelhança a uma tabela. Utilizar o calendário como forma de organizar acontecimentos e compromissos comuns ao grupo, interpretando a série numérica, compreendendo certas regularidades das medidas de tempo, como dia, mês e ano. Fazer uso do calendário diariamente. Público atingido: professores da Educação Básica 1. Data da realização na escola: 15 de fevereiro de 2021. Data de realização: 28 de junho de 2021. Desenvolvimento: sabendo que existem vários tipos de calendários usados socialmente, disponibilizamos as diferentes maneiras que o calendário é apresentado. Nós pegamos vários tipos de calendários, como meses sobrepostos, que geralmente colocam-se nas paredes, calendários com os meses dispostos numa mesma página somente, calendário semanal, calendário mensal, aquele calendário de mesa, e com esse material em mãos, eu modelizei as diferentes abordagens possíveis nesse recurso. Refletimos também na importância do calendário na vida das pessoas, a forma como o calendário foi construído, para que ele é utilizado, por que ele foi organizado desta forma, o que foi considerado para que o nosso ano tenha 365 dias e 12 meses, com quantidades diferentes de dias no mês. Esta talvez seja a parte mais intrigante do nosso ATPC. Para que serve um calendário? Afinal de contas, para que as pessoas usam um calendário? O que se faz com o calendário? E os professores, eles foram pensando nesses diferentes questionamentos e também dando as suas colaborações. E eu diria que talvez a pergunta mais intrigante desta parte foi a pergunta: como que foi feito o calendário? Em que eles embasaram para fazer o calendário? E dificilmente, eu percebi assim, que dificilmente as pessoas fazem a ligação entre o ano solar e o calendário. O movimento de rotação da Terra, o movimento de translação, rotação, na formação dos dias e das noites, e o movimento de translação na formação do ano, 365 dias. Percebemos então que poderíamos usar o calendário além da medida de tempo, trabalhando a interdisciplinaridade envolvendo temas como estações do ano, fases da lua, entre outras. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar o calendário, houve aquela percepção também da formação das estações do ano. Então, podemos perceber que há oportunidade de se trabalhar a interdisciplinaridade neste tema tão importante que é o calendário. Elencamos as habilidades de cada ano e pontuamos onde se encaixava o calendário como medida de tempo. Lançamos mão do livro do EMAI, desse programa de matemática dos anos iniciais, e fomos elencando também as habilidades que estavam conectadas com este assunto, desde o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Desta forma, os professores, além de perceber a presença de uma habilidade que contempla esse conteúdo, em todas as séries, desde o primeiro ano até o quinto ano, eles puderam perceber uma crescente que há nas habilidades, ou seja, no primeiro ano cobra-se a habilidade, contempla dias, meses, dias da semana, meses e ano. Depois, no segundo ano, viram que há uma crescente saber, um crescente saber
relacionado a essa habilidade. E o terceiro ano, o quarto e o quinto ano. Foi um tempo de bons estudos para nós e também de crescimento, acredito. Resultados alcançados. Os resultados alcançados até o momento foram sinalizados na forma de como foi apresentado o calendário na sala de aula. Como foi apresentado o calendário na sala de aula? Além de mostrar o calendário para os alunos, para que ele serve, o que se faz com o calendário, a apresentação dele física na sala, nós entendemos que a melhor forma seria colocar os meses dispostos numa página somente. Para quê? Para que a criança pudesse perceber, ou seja, o estudante perceber a passagem do tempo. O empenho também do professor em trabalhar com uma atividade permanente e relatos de uma crescente exploração desse recurso diariamente. Como? Encontrando com os professores, ele sempre está relatando algo novo que aconteceu na sala relacionado ao calendário. Para saber mais, a necessidade de contar o tempo é milenar. O ser humano sempre procurou maneiras para registrar a passagem do tempo. A criação do calendário foi uma delas. Diferentes tipos foram inventados pelos povos ao longo da história, como o judeu, o chinês e o islâmico. Na maior parte do mundo, incluindo o Brasil, vigora o uso do calendário gregoriano, instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, 1502-1585. Sofia Wenkel, Paula Valentim e Nova Escola. Agradeço a oportunidade de participar desse momento tão importante em nossas escolas. Meu nome é Edilane, sou coordenadora da Escola Fábio Faria de Silos, tá? E hoje eu vim apresentar uma formação de orientação com uma temática voltada à geometria, tá? Qual que é a justificativa de eu estar realizando esse trabalho? Na minha escola nós temos uma rotatividade de professores muito grande. E esse ano nós recebemos muitos professores, né, que não estavam atuando, que estavam fora da rede, são novos na rede. E além do que, a gente pensou em modelizar uma situação para esses novos professores e revisitar, né, essa unidade de geometria com os atuantes que já estão na ativa da escola. Então nós vamos fazer um desenvolvimento dessa unidade temática baseada na grande dificuldade, né, que muitos também sentem em desenvolver a geometria na sala de aula. A nossa ação foi orientar o desenvolvimento das habilidades essenciais que envolve a unidade temática geometria, referentes do primeiro ano ao quinto ano, utilizando materiais diversos em aula presencial ou em aula remota. As habilidades essenciais trabalhadas, vocês vão poder perceber que que eu vou conseguir trabalhar as habilidades passando por todos os anos, desde o primeiro ano ao quinto ano, logicamente com o grau de dificuldade aumentando, né, de acordo com o ano que a criança está. Então nós começamos pelo primeiro ano e eu vou fazer uma demonstração passando por todos os anos até chegarmos aos quintos anos, tá? A realização dessa TPC foi em março, né? Mas agora a gente está apresentando para toda a equipe. De PCs e outros professores dos anos iniciais. Para desenvolver essa orientação, né, foi necessário o planejamento do material que seria utilizado. Então, massinha de modelar, palito de dente, caixas de embalagem trazidas, né, xerox de atividades e colocamos tudo à disposição do nosso corpo docente.
Bem, como foi o desenvolvimento dessas atividades? Como que nós tivemos, como foi o desenrolar de tudo isso? Foi da seguinte forma. Naturalmente, para as crianças, nós pediríamos para elas trazerem objetos de casa de diferentes embalagens, certo? Caixas de café, embalagens de café, embalagens de leite, o cilindro do papel de alumínio ou do papel de Magipac, brinquedos como o pega-vareta, né, a caixinha do pega-vareta, embalagens de batatinha, caixinhas de remédio, de energéticos, caixinhas de chocolate, pastas, caixinhas de pastas de dente. Trazido isso para a sala de aula, tá? Para a sala de aula, perdão. Trazido isso para a sala de aula, a gente ia conversa com as crianças, principalmente do primeiro e segundo ano, o que esses objetos, né, esses objetos dos nossos cotidianos, têm em comum com esses objetos que estão aqui, que são da matemática. Nesse momento, o professor já deve estar com ele alguns sólidos geométricos disponíveis em sua mesa para fazer essa comparação. E deixar as crianças manusearem tudo isso, compararem. Poxa, o que esse objeto aqui parece com qual que nós trouxemos, né? No caso aqui nós temos um dadinho. Então esse objeto aqui, esse sólido geométrico, parece com esse objeto. O que é esse sólido geométrico que nós temos aqui parece com qual objeto que vocês trouxeram? Aí eles vão mostrar a caixinha, vão mostrar a caixa do café e assim por diante, tá? Então, nesse primeiro momento, a habilidade que nós estamos desenvolvendo é reconhecer os sólidos geométricos dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia. Essa é uma habilidade que a gente vai desenvolver principalmente com os primeiros e segundos anos. Depois disso tudo feito, né, a gente pode conversar com as crianças que desses materiais que eles trouxeram, né, do dado, da caixinha, quais dessas caixinhas rolam e as que não rolam, né? O dado, ele parou, né, ele não rolou, mas a bolinha, se eu tacar a minha bolinha, ela vai rolar, né? Então, nós podemos pegar nesse momento, a gente pega os objetos, os sólidos geométricos, e mostramos para as crianças que esses sólidos aqui, se eu tacar, ele não vai rolar, tá? Ele não vai rolar. Em contrapartida, se eu pegar esses sólidos aqui, né, que parece um chapéuzinho, até posso falar, esse sólido que parece uma bolinha, mas que nós chamamos de esfera, esse nós chamamos de cone, e se nós colocarmos na mesa para mexer, para tacar, ele vai rolar. Então, nesse momento, a gente pode separar os sólidos que rolam, tá? São sólidos que rolam, dos sólidos que não rolam, tá? São os sólidos que não rolam. E podemos começar a nomear esses sólidos para as crianças. Esses sólidos que rolam, né? São chamados de corpos redondos. E os sólidos que não rolam, né, que são esses daqui, são todos esses aqui, são chamados de poliedros, tá? Bem, isso é mais uma habilidade que nós estamos trabalhando e desenvolvendo com os nossos alunos. Vamos supor que eu estou com uma habilidade de terceiro ano, tá, que eu quero desenvolver sobre faces, arestas e vértices. Eu posso já começar a falar para o meu aluno, desde o primeiro aninho, que esse sólido aqui, tá? O cubo, por exemplo, que parece um dadinho, ele tem vários lados, né? E que esses lados na geometria recebem o nome de face, tá? Então, que ele tem uma face desse lado, uma face desse lado, outra em cima, outra embaixo, outra na frente e outra atrás. Então, que esse sólido aqui, o cubo, ele tem 6 faces, tá? E também, a característica dessas figuras geométricas dos poliedros são, além das faces, terem arestas e terem vértices. E o que é uma aresta e o que é um vértice? Então, vamos lá. A aresta nada mais é que o encontro, né, de uma face com a outra. Então, que essa linha aqui, né, essa linha que encontra essa face do cubo com essa daqui, é uma aresta.
tá? Então, eu tenho uma aresta aqui em cima, uma aresta aqui embaixo, uma aresta desse lado, uma aresta desse, tá? E que o encontro das arestas, ou seja, a pontinha, para a gente falar num linguajar mais acessível aos nossos pequenos, às nossas crianças, que a pontinha delas se chama vértice. Essa habilidade a gente já está quase trabalhando no 3º ano, tá? Para as crianças entenderem um pouco melhor do que se trata, o que é um vértice e o que é uma aresta, que é o grande de dificuldade das nossas crianças, dos nossos estudantes, a gente pode sugerir a construção, a gente constrói junto com eles o sólido através do palito de dente e da massinha. Então, e que esses palitos representam a aresta, o encontro, então, de uma face com a outra, tá? Para as crianças visualizarem, sentirem, pegarem na mão e construírem esse conceito de arestas e de vértices. Isso a gente já está numa habilidade de 3º e 4º ano, tá? Bem, vamos lá. Agora o seguinte, feito isso, a gente pode pegar, mostrar as figuras, todas as figuras das crianças, e dando nome a elas mesmo, dando nome, esse é o cubo, tá? Esse é um bloco retangular ou paralelepípedo, tá? Esse também é um outro poliedro. A gente pode dar nome para essas figuras, certo? Vamos continuando. Depois eu posso pegar, para entrar já no 4º, 5º ano, eu posso pegar um sólido geométrico, que ainda o cubo nesse caso, tá? Montado, a caixinha montada, certo? A caixinha de um cubo montada. E posso falar para eles aqui agora, a gente vai desmontar esse cubo. E eu desmonto essa caixinha, mostrando para as crianças que essa caixinha agora ficou num plano, tá? Num plano, ou seja, ficou retinha, a caixinha está desmontada, tá? Neste momento aqui, quando eu desmonto a minha caixinha do cubo, eu estou trabalhando com eles a planificação, tá? Habilidade também já desenvolvida no 4º e 5º ano, a planificação da figura geométrica, certo? Mostrei, aí eu posso mostrar também para eles que mesmo ele estando desmontado, ele continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá vendo? Mas é o cubo. E isso eu posso fazer com todas as outras caixinhas, tá? Desmontei a caixinha, posso fazer isso com a pirâmide, posso fazer isso com o paralelepípedo e tudo mais, tá? Bem, depois eu posso pegar os objetos, a gente tinha visto os objetos que rolam, né? E os que não rolam. Aí eu posso trazer para as crianças os objetos, né? Os sólidos que rolam e perguntar para eles o seguinte: a esfera, né? Ela tem faces? A gente vê uma face nela igual nós vimos no cubo, né? Ela tem vértices? Ela tem um momento em que as arestas se encontram? Ela tem arestas? Não, eles logicamente vão concluir isso e eles concluem perfeitamente. Então a gente mostra para eles porque são chamados de corpos redondos, tá? Porque eu não tenho a face, Apesar, por exemplo, do cone, né? Do cone aqui, ele ter uma aresta, ele ter um vértice, que é o encontro aqui, ele tem um vértice e tem a sua base. As faces dele são arredondadas. A face não tem face, é arredondado. O cone é arredondado, ele não tem face. Assim como o cilindro, que não tem face, é arredondado. Então, são chamados de corpos redondos, tá? E aí, nós podemos também falar o seguinte para os nossos alunos. E esses daqui são chamados corpos redondos. E os poliedros, tá? São todos aqueles que têm face, tá? São todos aqueles que têm face. Esses são chamados os poliedros. Bem, mas ainda, numa classificação de 5º ano, numa habilidade para 4º e 5º ano, os poliedros também se dividem, tá? E a gente vai estudar a divisão dos poliedros em pirâmides e prismas.
E o que vem a ser pirâmides e prisma? Nesse momento, a gente também pode deixar as crianças separarem os sólidos, o que eles acham que é pirâmide e o que eles acham o que é prisma, tá? Eles separam, eles mexem, eles manuseiam e deixar eles fazerem essa classificação. E levantar a seguinte pergunta: por que vocês separaram essas figuras juntas, tá? Porque essas figuras vocês classificaram, depois de uma bela discussão, como pirâmides, e por que vocês classificaram essas outras aqui como prisma? O que essas figuras têm em comum e o que essas têm em comum, tá? Naturalmente, a gente vai conduzir, levando a eles a entender que as pirâmides têm todas as faces, né, triangulares, e todas as faces delas se encontram num único vértice, tá? Então, isso a gente vai construir junto com eles, a gente vai levar eles a perceberem a diferença das pirâmides dos prismas nesse momento, que os prismas não têm todas as faces convergindo a um único vértice, tá? Que os prismas não são dessa forma. E aí a gente trabalha também isso com eles. E pode montar, pode desmontar também, pode fazer a planificação, mostrar a base dos poliedros e tudo mais. Bem, esse foi um trabalho que eu desenvolvi com as meninas da minha escola. O resultado foi esse, elas fizeram junto comigo em ATPC, elas construíram os sólidos, umas construíram a pirâmide, outras construíram o cubo, e depois elas levaram essa experiência para a sala de aula, tá? Aí nós trabalhamos com... Vocês vão ver nas fotos depois que eles trabalharam no segundo ano, construindo com o segundo ano o cubo. No segundo ano a gente trabalhou o cubo, porque é uma figura mais trabalhada com eles, porque é mais fácil eles manusearem. Isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar outras. Já no quarto ano, as crianças confeccionaram mesmo, pegaram uma planificação e já da planificação montaram as caixinhas, montaram as pirâmides, montaram prismas, fizeram esse trabalho e foi um trabalho que chegou até a sala de aula. Bom dia, meu nome é Edilane, sou coordenadora da Escola Fábio Faria de Silos, tá? E hoje eu vim apresentar uma formação de orientação com uma temática voltada à geometria, tá? Qual que é a justificativa de eu estar realizando esse trabalho? Na minha escola nós temos uma rotatividade de professores muito grande e esse ano nós recebemos muitos professores, né, que não estavam atuando, que estavam fora da rede, são novos na rede. E além do que, a gente pensou em modelizar uma situação para esses novos professores e revisitar, né, essa unidade de geometria com os atuantes que já estão na ativa da escola. Então, nós vamos fazer um desenvolvimento dessa unidade temática baseada na grande dificuldade, né, que muitos também sentem em desenvolver a geometria na sala de aula, certo? A nossa ação foi orientar o desenvolvimento das habilidades essenciais que envolve a unidade temática geometria, referentes do primeiro ano ao quinto ano, utilizando materiais diversos em aula presencial ou em aula remota. As habilidades essenciais trabalhadas, vocês vão poder perceber que eu vou conseguir trabalhar as habilidades passando por todos os anos, desde o primeiro ano ao quinto ano, logicamente com o grau de dificuldade aumentando, né, de acordo com o ano que a criança está. Então, nós começamos pelo primeiro ano e eu vou fazer uma demonstração passando por todos os anos até chegarmos aos quintos anos, tá? O desenvolvimento a realização dessa ATPC foi em março, né? Mas agora a gente está apresentando para toda a equipe de PCs e outros professores dos anos iniciais. Para desenvolver essa orientação, né, foi necessário o planejamento do material que seria utilizado. Então, massinha de modelar, palito de dente, caixas de embalagem trazidas, né, xerox de atividades e colocamos tudo à disposição do nosso corpo docente.
Bem, como foi o desenvolvimento dessas atividades? Como que nós tivemos, como foi o desenrolar de tudo isso? Foi da seguinte forma. Naturalmente, para as crianças, nós pediríamos para elas trazerem objetos de casa de diferentes embalagens, certo? Caixas de café, embalagens de café, embalagens de leite, né? O cilindro do papel de alumínio ou do papel de Magipac, brinquedos como o pega-vareta, né? A caixinha do pega-vareta, embalagens de batatinha, caixinhas de remédio, de energéticos, caixinhas de chocolate, pastas, caixinhas de pastas de dente. Trazido isso para a sala de aula, tá? Para a sala de aula, perdão. Trazido isso para a sala de aula, a gente ia conversa com as crianças, principalmente do primeiro e segundo ano, o que esses objetos, né? Esses objetos dos nossos cotidianos têm em comum com esses objetos que estão aqui, que são da matemática. Nesse momento, o professor já deve estar com ele alguns sólidos geométricos disponíveis em sua mesa para fazer essa comparação. E deixar as crianças manusearem tudo isso, compararem. Poxa, o que esse objeto aqui parece com qual que nós trouxemos, né? No caso aqui nós temos um dadinho, tá? Então esse objeto aqui, esse sólido geométrico, parece com esse objeto, tá? O que esse sólido geométrico que nós temos aqui parece com qual objeto que vocês trouxeram? Aí eles vão mostrar a caixinha, vão mostrar a caixa do café e assim por diante, tá? Então, nesse primeiro momento, a habilidade que nós estamos desenvolvendo é reconhecer os sólidos geométricos dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia. Essa é uma habilidade que a gente vai desenvolver principalmente com os primeiros e segundos anos. Depois disso tudo feito, né, a gente pode conversar com as crianças que desses materiais que eles trouxeram, né, do dado, da caixinha, quais dessas caixinhas rolam e as que não rolam, né? O dado, ele parou, né? Ele não rolou, mas a bolinha, se eu tacar a minha bolinha, ela vai rolar, né? Então, nós podemos pegar nesse momento, a gente pega os objetos, os sólidos geométricos, e mostramos para as crianças que esses sólidos aqui, se eu tacar, ele não vai rolar, tá? Ele não vai rolar. Em contrapartida, se eu pegar esses sólidos aqui, né, que parece um chapéuzinho, até posso falar, esse sólido que parece uma bolinha, mas que nós chamamos de esfera, esse nós chamamos de cone, e se nós colocarmos na mesa para mexer, para tacar, ele vai rolar. Então, nesse momento, a gente pode separar os sólidos que rolam, tá? São sólidos que rolam, dos sólidos que não rolam, tá? São os sólidos que não rolam. E podemos começar a nomear esses sólidos para as crianças. Esses sólidos que rolam, né, são chamados de corpos redondos. E os sólidos que não rolam, né, que são esses daqui, são todos esses aqui, são chamados de poliedros, tá? Bem, isso é mais uma habilidade que nós estamos trabalhando, desenvolvendo com os nossos alunos. Vamos supor que eu estou com uma habilidade de terceiro ano, tá? Que eu quero desenvolver sobre faces, arestas e vértices. Eu posso já começar a falar para o meu aluno, desde o primeiro aninho, que esse sólido aqui, tá? O cubo, por exemplo, que parece um dadinho, ele tem vários lados, né? E que esses lados na geometria recebem o nome de face, tá? Então, que ele tem uma face desse lado, uma face desse lado, outra em cima, outra embaixo, outra na frente e outra atrás. Então, que esse sólido aqui, o cubo, ele tem 6 faces, tá? E também, a característica dessas figuras geométricas dos poliedros são, além das faces, terem arestas e terem vértices. E o que é uma aresta e o que é um vértice? Então, vamos lá. A aresta nada mais é que o encontro, né, de uma face com a outra. Então, que essa linha aqui, né, essa linha que encontra esta face do cubo com essa daqui, é uma aresta, tá?
Então, eu tenho uma aresta aqui em cima, uma aresta aqui embaixo, uma aresta desse lado, uma aresta desse, tá? E que o encontro das arestas, ou seja, a pontinha, para a gente falar num linguajar mais acessível aos nossos pequenos, às nossas crianças, que a pontinha delas se chama vértice. Essa habilidade a gente já está quase trabalhando no 3º ano, tá? Para as crianças entenderem um pouco melhor do que se trata, o que é um vértice e o que é uma aresta, que é a grande dificuldade das nossas crianças, dos nossos estudantes, a gente pode sugerir a construção, a gente constrói junto com eles o sólido através do palito de dente e da massinha. A gente pede para eles fazerem 8 bolinhas, né, de massinha e usarem 8 palitos. E assim construir essa figura aqui. Construindo essa figura, passo a passo, a gente vai com eles construindo, a gente vai mostrar que cada bolinha que está aqui no nosso desenho, na nossa figura, representa o vértice do cubo, no caso aqui é um cubo. E que cada palito que está aqui representa a aresta, tá? Então, que no caso nós fizemos 8 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, portanto, o cubo tem 8 vértices, tá? E nós usamos 8 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palitos, certo? Então, e que esses palitos representam a aresta, o encontro, então, de uma face com a outra, tá? Para as crianças visualizarem, sentirem, pegarem na mão e construírem esse conceito de arestas e de vértices. Isso a gente já está numa habilidade de 3º e 4º ano, tá? Bem, vamos lá. Agora é o seguinte, feito isso, a gente pode pegar, mostrar as figuras, todas as figuras para as crianças e dando nome a elas mesmo. Dando nome, esse é o cubo, tá? Esse é um bloco retangular ou paralelepípedo, tá? Esse também é um outro poliedro. A gente pode dar nome para essas figuras, certo? Vamos continuando. Depois eu posso pegar, para entrar já no 4º, 5º ano, eu posso pegar um sólido geométrico, que ainda é o cubo nesse caso, tá? Montado, a caixinha montada, certo? A caixinha de um cubo montada. E posso falar para eles aqui agora, a gente vai desmontar esse cubo. E eu desmonto essa caixinha, mostrando para as crianças que essa caixinha agora ficou num plano, tá? Num plano, ou seja, ficou retinha. A caixinha está desmontada, tá? Neste momento aqui, quando eu desmonto a minha caixinha do cubo, eu estou trabalhando com eles a planificação, tá? Habilidade também já desenvolvida no 4º e 5º ano. A planificação da figura geométrica, certo? Mostrei, aí eu posso mostrar também para eles que mesmo ele estando desmontado, ele continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá vendo? Mas é o cubo. E isso eu posso fazer com todas as outras caixinhas, tá? Desmontei a caixinha, posso fazer isso com a pirâmide, eu posso fazer isso com o paralelepípedo e tudo mais, tá? Bem, depois eu posso pegar os objetos, a gente tinha visto dos objetos que rolam, né? E os que não rolam. Aí eu posso trazer para as crianças os objetos, né? Os sólidos que rolam e perguntar para eles o seguinte: a esfera, né? Ela tem faces? A gente vê uma face nela igual nós vimos no cubo, né? Ela tem vértices? Ela tem um momento em que as arestas se encontram? Ela tem arestas? Não, eles logicamente vão concluir isso e eles concluem perfeitamente. Então a gente mostra para eles porque são chamados de corpos redondos, tá? Porque eu não tenho a face, Apesar, por exemplo, do cone, né? Do cone aqui, ele ter uma aresta, desculpe,
dele ter um vértice, que é o encontro, aqui ele tem um vértice e tem a sua base, as faces dele são arredondadas. A face não tem face, é arredondado. O cone é arredondado, ele não tem face. Assim como o cilindro, que não tem face, é arredondado. Então, são chamados de corpos redondos, tá? E aí nós podemos também falar o seguinte para os nossos alunos. E esses daqui são chamados corpos redondos. E os poliedros, tá? São todos aqueles que têm face, tá? São todos aqueles que têm face, e esses são chamados os poliedros. Bem, mas ainda numa classificação de 5º ano, numa habilidade para 4º e 5º ano, os poliedros também se dividem, tá? E aí a gente vai estudar a divisão dos poliedros em pirâmides e prismas. E o que vem a ser pirâmides e prismas? Nesse momento, a gente também pode deixar as crianças separarem os sólidos, o que eles acham que é pirâmide e o que eles acham o que é prisma, tá? Eles separam, eles mexem, eles manuseiam e deixar eles fazerem essa classificação. E levantar a seguinte pergunta: por que vocês separaram essas figuras juntas, tá? Porque essas figuras vocês classificaram, depois de uma bela discussão, como pirâmides, e por que vocês classificaram essas outras aqui como prisma? O que essas figuras têm em comum e o que essas têm em comum, tá? Naturalmente, a gente vai conduzir, levando a eles a entender que as pirâmides têm todas as faces, né, triangulares, e todas as faces delas se encontram num único vértice, tá? Então, isso a gente vai construir junto com eles, a gente vai levar eles a perceberem a diferença das pirâmides dos prismas nesse momento, que os prismas não têm todas as faces convergindo a um único vértice, tá? Que os prismas não são dessa forma. E aí a gente trabalha também isso com eles. E pode montar, pode desmontar também, pode fazer a planificação, mostrar a base dos poliedros e tudo mais. Bem, esse foi um trabalho que eu desenvolvi com as meninas da minha escola. O resultado foi esse, elas fizeram junto comigo em ATPC, elas construíram os sólidos, umas construíram a pirâmide, outras construíram o cubo, e depois elas levaram essa experiência para a sala de aula, tá? Aí nós trabalhamos vocês vão ver nas fotos depois, que eles trabalharam no 2º ano, construindo com o 2º ano o cubo. No 2º ano a gente trabalhou o cubo, porque é uma figura mais trabalhada com eles, porque é mais fácil deles manusear. Isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar outras. Já no 4º ano, as crianças confeccionaram mesmo, pegaram uma planificação e já da planificação montaram as caixinhas, montaram as pirâmides, montaram prismas, fizeram esse trabalho, e foi um trabalho que chegou até a sala de aula, teve um resultado muito positivo. Eu espero realmente poder ter ajudado, ter sido clara, e o que vocês precisarem, a gente ajuda também aqui. Muito obrigada, meu nome é Edilene. Olá pessoal, meu nome é Giovana, eu sou professora coordenadora da Escola Estadual José Pedro de Oliveira. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma prática desenvolvida no nosso ATPC-EMAI, com o título de Leitura Matemática e Indicação Literária. Segundo a BNCC, trabalhar conceitos matemáticos é fundamental para a formação de cidadãos críticos e cientes de suas responsabilidades sociais. E com isso, o nosso ATPC-EMAI visa não só trabalhar com exercícios, jogos e desafios matemáticos, os mais diversos, mas trabalhar também a leitura, uma leitura divertida e instigante, que possibilite aí o desenvolvimento de aulas mais práticas, mais ricas para os nossos alunos. O objetivo do nosso trabalho foi estimular, então, a leitura em primeiro lugar dos professores, possibilitar o desenvolvimento da criatividade e refletir sobre o papel dos livros literários de matemática. Nós trabalhamos comumente com diversos tipos de textos, diversos gêneros textuais,
mas muitas vezes os livros de literatura matemática acabam ficando em segundo plano. E o nosso objetivo era aproveitar o acervo literário da escola e trabalhar com um livro que chegou recentemente, A Vizinha Antipática que Sabia Matemática, escrito por Eliane Martins. O nosso público-alvo, em primeiro lugar, foi os professores do ATPC-EMAI, e depois eles apresentariam, então, para os professores da escola e os demais professores que estão aí tendo a possibilidade de conhecer o livro através do projeto realizado em nossa escola. Isso aconteceu no dia 5 de maio desse ano. Os professores, então como que foi que desenvolvido esse projeto? Os professores foram convidados, em primeiro lugar, a fazer a leitura deste livro, e depois, no segundo momento, cada um compartilhou o que achou do livro, qual foi a sua experiência com o livro, suas impressões, compartilhou possibilidades de projetos para desenvolver com os alunos, possibilidade de ampliar por uma aula mais dinâmica, mais criativa, sobre o ponto de vista do professor e do aluno. Porque o livro ele vai apresentar uma visão dos dois, como um aluno vê a matemática, muitas vezes, e como o professor pode trabalhar de diversas formas a matemática. Então, houve nesse segundo momento uma troca de experiência. Num outro momento, os professores deveriam então fazer a indicação deste livro para que outros professores fossem estimulados a fazer a leitura deste livro. Isso é muito importante para que mais professores conheçam livros do acervo da escola e também conheçam livros de literatura matemática. Nós também enviamos essas indicações literárias para ser publicado no boletim da sala de leitura da Diretoria de Ensino Campina Leste. Então, aqui eu vou ler para vocês 4 indicações das nossas professoras do ATPC-EMAI. Então, o objetivo aqui é, quem sabe, estimular vocês a se interessarem por essa leitura e fazer também a leitura deste livro e trabalhar os projetos com os alunos. E também indicar para os alunos fazerem a leitura. Então, essa indicação é da professora Maria Regina, que está no primeiro ano A. Ela diz o seguinte na sua indicação: o livro A Vizinha Antipática que Sabia Matemática apresenta uma nova forma de aprender matemática. Quer saber como? Vale a pena desvendar o Manual do Sábio Matemática e seus desafios impostos, contados por Malu Cat e realizados por um menino que odiava matemática. Quer saber mais sobre essa história? Aventure-se por ela e descubra você mesmo. Aqui a professora Regina já faz uma indicação que tinha um menino que odiava matemática, mas que também tinha um manual do sábio matemático. O que será esse manual do sábio matemático? A segunda indicação aqui é da professora Ana Paula, que atualmente está no 5º ano A. Ela diz o seguinte: esse livro conta a história de um menino que detestava matemática até encontrar uma vizinha, a Malu Cat, que lhe contou sobre o Manual do Sábio Matemático. A única maneira do menino ter acesso ao manual, porém, seria passar pelos testes do racha-cuca lógicos. Intrigado, acaba aceitando o desafio e resolver encarar a matemática. Através desses variados desafios, acabou compreendendo que a matemática está presente no nosso cotidiano e, sem perceber, ele estava interessadíssimo em resolver os desafios, situações, problemas, e a matemática deixou de ser algo horrível para ele. Vale muito a pena conferir essa história. E aí, ficou estimulada a ler? Aqui a professora Ana Paula fala de um teste chamado racha-cuca lógico. O que será isso? E desafios matemáticos do cotidiano? O que será que tem nesse livro? A proposta, lembre-se, é estimular você, professor, a fazer a leitura desse livro e do aluno também. Um aluno que odiava matemática agora, querendo fazer os desafios, o que será que esse livro tem de diferente para que o aluno fique interessado a trabalhar com ele e a resolver essas questões?
Por último, aqui a gente tem 2 indicações da professora Solange, que atualmente está no 2º ano B. Ela diz o seguinte: uma maneira divertida de realizar situações problemas e desenvolver o gosto pela matemática. É uma leitura de fácil compreensão. Ao iniciar sua leitura, você fica interessado para finalizar o livro e descobrir se a professora aposentada, a vizinha antipática, conseguiu seu objetivo de fazer o menino gostar de matemática e desperta sua curiosidade. Aqui a professora Solange fala de situações problemas. Quantos dos nossos alunos têm dificuldade em resolver situações problemas? Aqui ela fala que a professora Maluquete, a professora aposentada, ela encontra formas diferentes de ensinar esse aluno. E aí? Vamos trabalhar com ele? E por último, a indicação da professora Renata, que está no 4º ano A. Ela diz o seguinte: através da criatividade e humor, fizemos uma reflexão das situações e problemas. Então, parece que tem humor também no livro, né? Então, eu espero com que essas indicações tenham estimulado você a fazer a leitura desse livro para o seu enriquecimento pessoal, mas também para trabalhar com os alunos. Esse livro, ele traz para a gente uma reflexão bem interessante na página 11, onde a professora fala o seguinte para o menino: quem decora não pensa, quem decora despeja, e quem despeja é porque não entendeu. A matemática é como um mapa do tesouro. A gente vai olhando, pesquisando, pensando, imaginando as possibilidades. Tenta um caminho, tenta outro e mais outro. De repente, lá está o tesouro, o resultado da questão. Aqui, já nas primeiras páginas, ela faz essa reflexão com ele. Às vezes, a gente despeja, né? A gente não pensa. Então, ela faz um convite a pensar. E, por falar nisso, eu deixo aqui para vocês 3 questões. Mas lembrando, não pode despejar. Tem que pensar. Se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas fica? Uma outra questão. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todos morreram menos 9. Com quantos ele ficou? E por último, em uma dúzia de pares de meia, quantos pares você tem? Lembre-se, não pode despejar. Tem que pensar. Essas 3 perguntinhas estão na página 7 do livro, onde ela estimula o aluno, o Theo, a pensar. Mas lembre-se, tem que pensar, não pode despejar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado estimulados a ler o livro, a trabalhar com os alunos e indicar também para os alunos lerem esse livro. Aqui tem a sinopse do livro, né, que fala sobre o Theo, que é o menininho, e também por último aqui tem aqui um pouquinho da autora do livro, que é Eliane Martins. Vale muito a pena ler o livro e eu espero que vocês tenham gostado. Por fim, nós agradecemos muito a todas as professoras coordenadoras que toparam participar desse primeiro diálogo matemático junto conosco, compartilhando práticas, compartilhando, na verdade, essas pamonhas, né, esses planejamentos muito bem preparados, que foram bem executados e que ajudaram muito na formação dos professores lá nas nossas escolas. Também gostaria de ressaltar para vocês que na descrição desse vídeo vocês têm o Forms com a lista de presença. E, para finalizar, vamos relembrar um pouquinho, né? Tivemos aí informações sobre situações problema, investigações matemáticas, campo aditivo e tantos outros temas junto com a Dilma, com a Lucimara, com a Angélica e comigo. Mas isso é só o comecinho, né? Isso só foi o primeiro semestre de 2021. Desejo a vocês uma ótimas férias aí, de 15 até o finalzinho de julho, e em agosto estamos juntas novamente. Professoras, um forte abraço e muito obrigada por ter nos acompanhado durante essa trajetória do primeiro semestre.